Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende, perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando do próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, quer dizer, realmente, né, nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca de falar, né, e conforme você vê, né, e o que você pensa no que você vê, então tem tudo isso, né, tudo que a gente faz na proporção de como a gente vive, tudo o que está em torno da gente, né, isso é um fato, o que está em torno da gente é na proporção de como a gente vive. Então, quais são os seus olhos, né? E o que você é capaz de ver com ele. Então, por isso que fala, olhos de ferir, olhos de caluniar, olhos de ajudar, né? Olhos de perdoar, olhos... Então, assim, são vários tipos de olhos, porque a gente... como a gente usa o nosso instrumento, para quê? O que a gente faz com ele, como esse instrumento da visão. Então, por isso que nos fala isso, né? E a gente tem que estar prestando atenção no que a gente faz com todo o nosso instrumento corporal. Tudo tem uma consequência, né? Tudo na vida existe uma consequência. Plantar e colher, né? Então vamos continuar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos superiores e inferiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que acham abaixo ou acima dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta. Como o resto do seu estado primitivo, Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessa inteligência encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Eu acho isso tão estranho, né? Então, quer dizer, o espírito, ele no seu início tem essa fase tão bruta assim, não tão grotesca. Às vezes eu me penso, né? Por que precisa passar por essa fase, né? Mas os espíritos são todos criados simples e ignorantes. Mas cabe a cada um como vai passar essa fase, mais ou menos assim, o tempo. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados, resplandecentes, de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que o homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes da que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada de materialidade terrena e nem está por si mesmo sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufocam,
A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade ou a maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos dos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de sua existência passada e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminada por uma luz divina. Transfigurada pelas impressões inferiores que são sempre elevadas, em vez de rostos pálidos arruinados pelo sofrimento e as paixões, a inteligência e a vida esplendem, como esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Então, nos mundos mais elevados, né, então a condição da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. Mas é a forma humana mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades. Então, o corpo nos mundos mais evoluídos não é esse daqui, né? Não é esse traje carnal, né? Não tem doença nem deterioração. Se não tem isso daqui, como que vai ter deteriorar? Não tem, né? Não tem, como que vai? Não tem. Então, não tem sangue, né? Pelo que eu entendo, né? É diferente, é uma matéria diferente. Lógico que é uma matéria mais superior, né? Atravessa as paredes, levita, então não vai ter matéria, né? Então, para ver como que a gente qual que é o que nós podemos fazer, o que nós não conseguimos fazer, né? O espírito, ele é energia, ele é uma energia. A energia, ela não precisa pedir permissão para atravessar a parede, né? Então, a energia pode estar onde ela quiser, só que a energia, ela vai de acordo com o seu teor vibratório, né? É um imã. Então, você vai estar onde o seu teor vibratório te levar. Então, se você tiver um sentimento negativo, vai produzir essa energia negativa que vai te levar a lugares de sofrimento, né? Se você tiver uma energia positiva, você vai conseguir estar em lugares mais altos. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, tem que tomar muito mais cuidado quando o espírito está aí na erraticidade do que quando a gente está aqui. Porque é a energia indo imediatamente onde você tá puxando, né? E quando a gente está aqui, não, ainda a gente está localizado em um determinado lugar do espaço, né? Independente do nosso pensamento, a gente ainda fica localizado nesse determinado lugar do espaço. Mas o espírito sem invólucro material, não. Ele vai exatamente aonde ele está vibrando, né? Então, quer dizer, em planos mais evoluídos não se come carne, viu? Então, toda vez que a gente come carne, vamos lembrar disso. A carne, ela traz, mas nosso corpo é assim. Mas porque às vezes existe muita coisa muitas doenças que a gente tem, decorrente muitas vezes do alimento da carne, porque a gente tem já, né, outros tipos de alimento, né? A gente não pode querer ser uma pessoa neandertal lá de trás, né? Os cromagnos, neandertal lá de trás, a gente não pode querer ser, porque a gente não é mais, nossa estrutura orgânica não é mais adaptada que nem aquele pessoal de lá. Então, quer dizer, evitar comer carne ao máximo possível, não faz bem. Se fizesse bem, teria que comer carne antes das reuniões mediúnicas, né? Pede-se para que não se coma. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantado, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida isenta de cuidados, e angústia é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerado como uma transformação feliz, pois não existe dúvida quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transição de pensamento. Quem não quer estar nesse estado, né? Eu gostaria, né? Mas para isso, né, ainda existe muito a penar, né?
e a se modificar. Então vamos encerrar, né, mais uma orientação de hoje, né? Os planos evoluídos estão para todos, né? É o destino de todos. E a gente até chegar lá, a gente vai se modificando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Obrigada pela orientação de hoje. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Pai amado Jesus querido, santificado venha a nós vós, o vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na mesma medida e forma que nós perdoarmos nossos devedores. Não nos deixamos comer a tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja. Obrigada, Senhor, pela orientação de agora. Obrigada por tudo em minha volta, e assim seja.